Novo arcabouço, semana que vem. Vamos lá. O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, afirmou hoje que a proposta de novo arcabouço fiscal deve ser encaminhada ao Congresso Nacional na semana que vem. Havia uma expectativa de que isso aconteceria nesta semana, mas Brasília já anda meio esvaziada por causa do feriado da Páscoa. A entrega deve ser feita, portanto, a partir da próxima segunda. Padilha disse que o relator do texto na Câmara também será anunciado na data. O governo tem uma gordurinha para queimar em relação a prazo. O líder do governo no Congresso, Randolfo Rodrigues, afirmou que a entrega deve ocorrer até o dia 14 apenas. O ministro Fernando Haddad também se manifestou e afirmou que os técnicos da Fazenda estão fazendo os últimos ajustes para enviar a proposta. Segundo ele, a ideia é que o texto seja entregue junto com a medida provisória, que pode elevar a arrecadação em 150 bilhões de reais. MP que prevê, entre outras coisas, a taxação das apostas eletrônicas de lojas online que driblam as regras da Receita Federal, além do corte de incentivos fiscais. Olha aqui, um arcabouço que a cada dia se mostra melhor, embora tenha ganhado editoriais verdadeiramente delinquentes, do ponto de vista político, econômico, intelectual, moral e ético. Também eles. Tem um estudo que saiu de gente séria, que não é petista. Não estou dizendo que é sério porque não é petista, estou dizendo de gente séria, vírgula, que não é petista, vírgula, porque não é uma avaliação partidária. Demonstrando as virtudes do arcabouço. Vamos lá. Quanto de economia o Brasil teria feito se o arcabouço já estivesse em prática desde 2011? Vai lá. Se tivesse em prática desde 2011, a economia, o governo federal teria tido uma economia de 775 bilhões e 300 milhões de reais. Ou vamos transformar isso por ano. Seriam 64 bilhões e 600 milhões de reais ao ano. Esse estudo sobre o qual você falou, Rei, os cálculos foram feitos pelos economistas Felipe Salto e Josué Pellegrini, da corretora Warren Rena, né? As simulações apontam que, na prática, os gastos médios anuais teriam sido menores do que os efetivamente observados a preços de 2022 do ano passado, né? Ao jornal Estado de São Paulo, o Felipe Salto disse que a simulação ajuda a mostrar todo o potencial dessa nova regra de gastos do governo Lula, né, para o ajuste das contas públicas. Ele disse o seguinte, o Felipe Salto: o efeito de quase 65 bilhões de reais ao ano entre 2011 e 2022 é muito relevante. A regra, se observada, será boa para o equilíbrio fiscal, disse o Salto, né, que é o economista-chefe da Warren, né. No período de 11 a 22, as despesas cresceram uma média anual de 2,5% em termos reais, né? Isso é acima da inflação, e a nova regra, lembrando, prevê que a despesa primária só poderá aumentar 70% da taxa de crescimento real da receita líquida passada, mas com piso. A gente explicou, você explicou aqui, Rei, piso de 0,6% e um teto de 2,5% em termos reais, né? Nesse período de 11 a 22, que é esse estudo do Felipe Salto, a receita líquida sem as transferências a estados e municípios cresceu uma média anual de 1,4%. Para os dois economistas, a definição de banda de 0,6% a 2,5% minimiza os efeitos da vinculação da regra de gastos às receitas líquidas. Claro que minimiza. Claro que minimiza. E outra, se a expansão da despesa está sempre vinculada à receita e, portanto, a um percentual do que evoluir a receita, é claro que você tem economia objetivamente. Agora, você não tem, é um corte abrupto que alguns tarados adorariam fazer, que é gente que anda por aí que quando pensa em pobre começa a ter mal-estar. Ou então digam de onde cortar. Ah, não, eu quero passar a faca no salário do funcionalismo, quero passar a faca nos gastos do judiciário, quero passar a faca nos gastos do legislativo, quero passar a faca... Bom, querido, faz o seguinte, consegue uma maioria política para fazer tudo isso. O problema é que essa gente tem em mente um enxugamento do Estado, né, que eles adorariam fazer e tal.
típico de alguns países ricos, que, por exemplo, não tem SUS, adorariam fazer. Só que para fazer isso, é preciso que tenha base no Congresso para fazer. Não tem. Quando muito, então, o corte se resumiria às questões sociais. Enfim, qual é a dificuldade que esse plano vai encontrar? Esse plano vai encontrar dificuldade, sabe em quê, Bob Furui? Sabe em quê, Larissa? Para cortar, para acabar com exonerações de alguns setores da economia. Já vi gente reclamando. Na prática é um aumento da carga tributária. Não! Não, a carga tributária é a mesma, o modelo tributário continua o mesmo quando tiver reforma. É que o setor não está pagando. É que o nababo não está pagando imposto. E tem uma mentira básica sobre o arcabouço. Vai lá. O secretário do Tesouro Nacional, Rogério Ceron, classifica como mentirosa e uma injustiça a avaliação de que o novo arcabouço fiscal apresentado pelo Ministério da Fazenda na semana passada é uma licença para gastar. Como lembra ele, o crescimento da despesa terá um teto de 2,5% ao ano acima da inflação e será sempre menor do que o aumento da receita. Em entrevista ao Estadão, Ceron afirmou que o desenho da regra proporciona um ajuste nas contas públicas, mesmo que o governo não atinja o aumento de arrecadação almejado pelo ministro Fernando Haddad, entre 110 e 150 bilhões de reais. A ideia é que o arcabouço seja uma nova lei de responsabilidade fiscal e que, assim como ela, permaneça vigente nos próximos 20, 25 anos. O secretário do Tesouro Nacional, Rogério Ceron, disse o seguinte, aspas, a gente tem que combater privilégios para acelerar a intensidade do ajuste fiscal. Isso não é o ajuste em si. Se não tiver isso, não vai ter ajuste? Vai, num horizonte temporal mais longo. É isso. Está perfeito, está correto, é esse o caminho. Agora vamos ver o que o Congresso vai fazer dessa proposta. Então, eu já estou vendo por aí, não vai conseguir arrecadar tudo isso. Façam comigo a defesa para que todos os que têm de pagar impostos paguem. Que tal? Em vez de ficar fazendo beicinho. Não tem o corte de gastos que eu esperava. Fala onde você quer o corte. Fala onde você quer o corte, covarde. Fala onde você quer o corte e veja se tem base no Congresso para fazer. Porque fazer ajuste como se fez, como o governo Bolsonaro fez alguns, aí é fácil, não gasta. Faz o seguinte, deixa a polícia... Nem emissão de passaporte tem. Faça um orçamento que deixa 34 bilhões para Minha Casa Minha Vida, que corta 16 bilhões da saúde, que corta 12 bilhões da educação. Aí fica fácil. É isso que você quer, taradinho? Hein? Taradinho, os únicos delírios eróticos que você consegue ter é quando se corta dinheiro de saúde, educação, de casa. Não são os meus. Até porque, pesquisa da Datafolha, 23 brasileiros diz que não tem o suficiente em casa para comer, que é alto. O número de brasileiros com dívidas em atraso bateu recorde em fevereiro, são 70 milhões de pessoas, o que deriva também da taxa escorchante de juros, com a qual vocês também não querem mexer. E aí ficam todos posando, é que eu sou liberal. Você não é liberal nada, você é um reacionário que detesta povo e que detesta pobre. É esse o seu problema. E que tinha um governo ideal para você. Só que perdeu. Perdeu. E, infelizmente, esse arcabouço ainda terá muita mudança e a tendência de que a mudança seja para pior é gigantesca. Agora, a proposta que saiu do governo é boa. Como eu disse aqui de cara.